censuram tudo. Censuram o passado, o presente e o futuro. Desmonetização, que é um eufemismo para não dizer o seguinte: olha, você trabalha, mas não vai ganhar nada. Você e eu somos de uma geração em que defendíamos as liberdades, éramos contra a censura e a favor da lei, da justiça. A pandemia foi um teste para saber se todo mundo era obediente a um regime totalitário. Eles não podem abolir o artigo 220 da Constituição, que diz que tudo é livre e que não haverá censura e que nenhuma lei representará alguma restrição à liberdade de informação. Mas eles mudaram isso hoje por 4-3 lá no TSE. Não é verdade. Não é verdade. A Constituição diz diferente. Eles estão em outro mundo. Nós estamos no mundo real. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. Voltei aqui para conversar com Alexandre Garcia, um ícone do jornalismo brasileiro, uma das pessoas mais interessantes e mais bem informadas da imprensa brasileira. Estou aqui para conversar com ele sobre esse momento histórico que a gente está vivendo. Grande Alexandre Garcia. Alexandre Garcia, eu achava que nessa encarnação eu já tinha vivido a censura, que eu não ia ter mais esse assunto. Mas a encarnação está aqui, eu estou encarnada e estou vivendo pela... Você sabe que a gente entra Eu já entro na fila do aeroporto maior de 80, tem todo privilégio. Então, eu acho que a Justiça Eleitoral está nos perdoando, embora tenhamos coração jovem, mas eles estão nos perdoando por causa disso. Pela idade. Ainda não nos pegaram, pouca vergonha. Que pouca vergonha, eu jamais imaginei que eu ia viver isso de novo. Jamais. Eu também. E a gente ouviu tantas vezes censura nunca mais, cala a boca já morreu, um monte de coisa do gênero, não é? Cala a boca já morreu. A dona ministra Carmen Lúcia, minha querida amiga Carmen Lúcia, quando tomou posse, ela disse cala a boca já morreu. E hoje ela votou pela censura. Eu sei que, pelo voto dela, ela teve um grande dilema, mas votou pela censura. Entre a liberdade e a censura, ela ficou com a censura. E o ministro Marco Aurélio, que foi censurado, hoje reclamou. Censura nunca mais. Não? Pois é. Agora, se censuram até o ministro Marco Aurélio, a gente tem que se considerar abençoado, né? Imagina, censuram tudo. Censuram o passado, o presente e o futuro. Ives Gandra lembrou que hoje censuraram o futuro. O documentário sobre a facada do Adélio, do Brasil Paralelo, sim, eles nem viram. Nem viram o futuro. O ministro Araújo disse que a corte não viu, está censurando o que não viu. E estão censurando o futuro, é uma coisa incrível. Eles têm bola de cristal para fazer censura. E você acha que isso vai acabar dia 30, como eles prometeram hoje? Não, isso vai acabar em fevereiro, quando assumir o novo Senado. Quando assumir o novo Senado e pegar essa gente que está desrespeitando a Constituição e as leis brasileiras, né? E o devido processo legal, né? E mexendo com a cabeça de estudante de direito que não entende mais nada sobre o que é direito. Né? Em fevereiro, isso vai mudar com o novo Senado, porque não vai ter mais aquele senhor alto e pequenininho que se chama Pacheco, né? Não vai ter mais ele lá sentado em cima dos requerimentos. Que vergonha esse senhor, que vergonha. Né? O pecado da omissão é o pecado da covardia. Você viu que ele recebeu na fila da votação o protesto dos mineiros, né? A vergonha que ele causou em Minas Gerais. Sim, foi vaiado. Foi vaiado. Os mineiros, sei lá, se arrependeram, né? Porque a escolha era ou ele ou Dilma, né? Os mineiros também ficaram numa encruzilhada quando o escolheram, né? Ficaram, mas, enfim, coitado. Mas não pensaram que ele seria o que está sendo, né?
Eu tenho pena dele, tão fraquinho, tão medroso. Né? Que ridículo, que pena. E tão grande, né? Ele é enorme Ele tem para ter tanto 1,90 m, medo. mas é só a altura. Ô, Alexandre, o Brasil Paralelo foi censurado, a Jovem Pan está censurada. Hoje, essa decisão do TSE pode suspender qualquer canal a qualquer tempo. A gente já sofreu, já teve que tirar, eu tive que tirar 60 e poucos vídeos, você mais de 300, eu acho, do YouTube, porque já houve uma censura. Sim. E essa censura permanece. Quer dizer, o que a gente vai fazer? A gente vai ter censura, autocensura? Essa é a pior censura, né, Leda? Nós sabemos disso. Né? Ficar com medo. O medo é que leva à autocensura. Olha, nos meus tempos de Jornal do Brasil, que eu convivi com seu primo, Fernando, né? Lá no Jornal do Brasil a gente sabia que tinha um censor lá dentro. Lá no Estadão a gente sabia que tinha censura quando faziam receita de bolo, publicavam. Sim. Mas hoje está generalizada, meu Deus do céu. Hoje, no meu YouTube, eu parafraseei Churchill. Churchill, em 46, disse que uma cortina de ferro baixa do Báltico até o Adriático. Hoje eu digo uma cortina de censura baixa do Oiapoque ao Chuí. Que vergonha, que tristeza, né? Terrível. É muito triste, é lamentável em todos os sentidos. E realmente não há muito o que fazer, né? Agora, eu sabe pergunto, o que vai acontecer. Sabe o que eu pergunto, Leda? Se hoje houve alguma votação na Câmara e no Senado para revogar o artigo 220 da Constituição. Mas não houve. Está aqui a Constituição. Não houve. Teria que haver 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado, com mais de 60% dos votos de deputados e senadores, para fazer o que 4 ministros do TSE fizeram hoje. E envergonhem-se, 4 ministros do TSE. Envergonhem-se diante dos estudantes de direito. Peçam perdão de joelhos, porque vocês passaram por cima da Constituição. É uma vergonha isso. E lembrando 2 episódios. Um que a ministra Rosa Weber, por exemplo, entregou ao presidente Bolsonaro, no dia da posse dele, uma Constituição, né? Era a única. Lembra? Era a única. Né? Aí eles perderam os outros exemplares, você acha? Ela quis fazer um happening lá, aparecer, coitada. Meu Deus do céu. Ontem eu fiz uma palestra dizendo para o pessoal da comunicação social, sejam simples para serem entendidos na primeira leitura. Ela não consegue. O Alexandre, foi uma surpresa isso, né? Também foi uma ousadia muito grande, né? Olha, eu gostei muito pelo fato de que nessa votação de hoje, de 7 ministros, 3 tenham divergido. 3 que não foram nomeados por Jair Bolsonaro. E você lembra o nome deles? Ai, meu Deus. É porque eu não tenho aqui. Eu tenho aqui, sim, senhora, eu tenho aqui, tá? A minha mão, felizmente. Uau! Você sempre tem tudo, é impressionante. Agora mesmo, ministro Raul Araújo, ministro Sérgio Banhos e ministro Carlos Horbach, que é gaúcho, votaram contra a censura. A favor da censura, Lewandowski, é claro, Moraes, é claro, Benedito Gonçalves, é claro. E pobre da Carmen Lúcia, que deve estar num dilema danado para conseguir dormir hoje. Depois do Na verdade, apenas o voto da ministra Carmen Lúcia me surpreende. Né? Porque ela é autora do Cala a Boca Nunca Mais, né? Sim. Eu acreditei nela sempre. Que marcou, pois é. O pai dela era meu fã, ela me ligava para dizer que o pai dela era meu fã. Tudo estava... Meu Deus, é incompreensível. Eu fico impressionada porque eu soube ontem que o ministro Benedito Gonçalves comunga todos os domingos. Vai à missa e comunga todos os domingos.
Uau, mas é uma missa Isso na paróquia normal de São Conrado. ou é daquelas missas de... Não, a missa é careta. Não é missa satânica, não. Não, missa, missa. Em São Conrado? Em São Conrado, no Rio de Janeiro. Que longe. Quando ele está lá em São Conrado, estamos pagando diária para ele, será? Pois é, mas eu soube que ele comunga aos domingos lá. Eu também, eu comungo no Mosteiro de São Bento, aqui em Brasília. Pois é, mas divergimos, né? Divergimos. Muito profundamente. Eu acho que no momento, o meu avô me ensinou que se um juiz recebesse tapinha de uma das partes, o juiz se declararia suspeito e não participaria do processo. Né? Aprendi com o meu avô isso e acho que o meu avô tinha razão. Tinha razão. Né? O Alexandre, ontem, no tocante à Jovem Pan, no tocante, como o Bolsonaro falou, fala essa expressão, né? No tocante, não sei de onde que eu tirei isso, mas falei agora. Ele... É que você estava ouvindo o Bolsonaro até agora, como eu. Eu ouvi bastante ele falando. Mas, na verdade, na Jovem Pan, eles deram as palavras que não podiam ser ditas. Sim, sim, sim. Pareciam os militares, né? Sim, eu recebi o recado, porque eu entro às quartas-feiras no Pingo nos Is. Me ligaram antes. Eu vi ontem você. Olha, não pode isso, não pode aquilo. Eu disse, eu sei, eu não uso essas palavras normalmente, eu não uso. Então, eu não teria nem o risco de derrapar e falar sem querer, que eu não uso porque... Bom, cada um com a sua concepção. Eu acho que a gente não deve fazer propaganda para o outro lado. Né? Ficar falando, eu nem falo. Não falo, não existe. Né? Mas, enfim, é censura na Jovem Pan. Outra coisa, no Brasil Paralelo. Desmonetização, que é um eufemismo para não dizer o seguinte, olha, você trabalha, mas não vai ganhar nada. Então, desmonetização do pessoal da Brasil Paralelo, tá aqui, tem os nomes também, está tudo no meu... O pessoal tudo estranha, porque hoje, né? a geração de hoje em dia usa o celular, eu ainda uso o meu bloquinho aqui. Ó. Seu bloquinho está aí, firme. Aqui no meu bloquinho tem o nome. Foco do Brasil, Folha Política e Doutor News, que também estão desmonetizados. Eu não sei se você ainda está, a Bárbara está. Né? É um horror isso. Isso é uma agressão a uma das cláusulas pétreas da Constituição, que é o direito ao trabalho. Está lá no artigo 5º. Gente, eles esqueceram a Constituição. Isso é o mais grave de tudo. A Constituição é a nossa Bíblia jurídica, civil, de democracia, de direito. Que essa gente é capaz de dizer para os estudantes de direito que não estão entendendo nada, nem nós, cidadãos, entendemos sim, essa... Eles estão estudando nos livros que eles escreveram, né? Ah, sim! E que é uma contradição hoje, né? E esqueceram de pedir um conselho para o doutor Ives Gandra Martins, por exemplo. Não entrem nessa, vocês estão malucos. Né? Porque isso não é constitucionalismo, isso é ativismo, isso é a censura, isso não é direito, não é justiça, porque a justiça é isenta. É isso. Eu entrevistei o doutor Ives ontem e ele falou exatamente isso. Agora, me diz uma coisa, Alexandre, sabe o que me surpreendeu também? A falta de solidariedade dos coleguinhas, das empresas de comunicação e dos nossos companheiros de trabalho. Ou ex-companheiros de trabalho. Eles conseguem dormir à noite depois dessa vergonha? Que ignorância, meu Deus do céu! Isso é masoquismo. Eles sabem que vai chegar a hora deles. Né? Primeiro eles entraram, pisaram nas minhas flores, no meu jardim, depois mataram o meu cachorro, e quando eu quis reclamar, já tinham tirado a minha garganta. Né? Ou o sujeito é católico, pegaram um católico, eu não sou católico, pegaram judeu, eu não sou judeu, pegaram o evangélico, eu não sou evangélico, agora não tem mais ninguém para me proteger, eles não pensam nisso, meu Deus do céu. Que ingenuidade! Jornalista não pode ser ingênuo, tem que ser cético, tem que duvidar. Você e eu somos de uma geração em que defendíamos as liberdades, éramos contra a censura e a favor
da lei, da justiça, do direito, da Constituição. Eles hoje são omissos. Que vergonha, suprema vergonha. Cadê a OAB? Só se manifestou uma senhora que é presidente da OAB de São Paulo. Os outros ficaram calados. O que é isso? Vocês não têm vergonha na cara, não? Meu Deus do céu! Você lembra que nos anos 80 ou 70, talvez 80, a gente via a OAB, a ABI, todas essas entidades se manifestavam, né? E eram respeitadas por isso. Imagina aquelas grandes figuras da ABI, os grandes juristas que defendiam os perseguidos políticos, se vissem o que está acontecendo hoje, que vergonha sentiriam dessa geração que está aí acovardada, né? Com o rabo no meio das pernas, para usar o termo correto. E sim, senhor, sim, senhor. Eu não sei se você lembra, eu gostei muito do filme, e alguns leram o livro, A Máquina do Tempo. Eram os Morlocks e os Eloys. Os Morlocks, os Eloys eram comportadinhos, bonitinhos, e os Morlocks é que agiam sobre eles, que eram os que os submetiam, escravizavam. É isso que eles estão fazendo hoje. Eles estão dizendo sim, senhor, sim, senhor. Começou no teste da pandemia. A pandemia foi um teste para saber se todo mundo era obediente a um regime totalitário. E aí, com a colaboração dos nossos coleguinhas, né, que mostravam, olha, você vai ser enterrado nessa cova, você vai ser guardado nesse caixão de defunto, fique paralisado aí, morrendo de medo, vá para casa e se tranque em casa. Era isso. E grande parte obedeceu. Está aí obediente. Só saia quando sentir falta de ar, né? Pois é. E aí já não adiantava mais nada, né? Faltava o ar. E tem umas palavras banidas, né? Palavra banida. Eu via o dia inteiro minha mulher salvando vida aqui com o remedinho. Mas eu não podia falar no remedinho na CNN, fui banido. Pode. Não pode. Como assim você quer matar as pessoas? É isso que você quer, seu genocida? Era isso. Queriam, negando o tratamento, queriam matar um monte de gente. Conseguiram matar 500 mil aí. Agora, cada vez eu fico mais perplexa, porque hoje, por exemplo, vendo que não podia, o médico não tinha o direito de receitar o remédio, a pessoa tinha que ficar em casa, a economia a gente vê depois. Aí hoje eu fui ao supermercado e vi a economia, que era para ver depois. Eu tive cara a cara com ela. Realmente tudo por preços exorbitantes. E nós ainda estamos bem comparado com o mundo, né? Sim, sim. Olha a nossa inflação, este ano 4%. Né? A previsão até o fim do ano dá mais ou menos uns 5%. Estados Unidos, 8,3%. Europa, mais de 10%. Então, deu certo por aqui. Paulo Guedes. Obrigado, Paulo Guedes. Obrigada, Paulo Guedes. Agora, na verdade, valeu também o Bolsonaro reagir. Ele reagia sempre, ele protestava. Os governadores não aceitavam, né? Grande parte dos governadores... Mas é muito claro, foi a oportunidade em que eles se aliaram a um vírus que veio lá da China para tentar enfraquecer o governo, que os derrotou em 2018 com 7 segundos de televisão, com 2.400.000 reais e com um celular, e os derrotou, né? Aos arrogantes que costumavam fazer a cabeça do povo brasileiro e hoje não fazem mais. Agora é uma loucura, porque eles não aceitaram isso. Não, até hoje não. Porque não é pela fanáticos. Democracia, não é pela democracia, tinha que aceitar a vitória do Bolsonaro, e não aceitaram até hoje. Pois é, Leda, olha só, falando em democracia, as decisões de ontem e de hoje no Supremo e no TSE. Qual é a origem do poder na democracia? Você, eu e quem nos escuta. A origem do poder na democracia somos nós, o povo. We, the people. Somos nós, o povo. Né? Aí nós, na eleição, transferimos a deputados e senadores o poder de fazer leis, de alterar a Constituição no que não for cláusula pétrea. Né? Eles têm esse poder. O Supremo não tem esse poder.
nem o TSE. Eles não podem alterar as leis. Eles não podem dizer que um crime de transportar eleitor gratuitamente no dia da eleição deixou de ser crime, a não ser que o Congresso decida em nosso nome. Eles não receberam o nosso mandato. Quem recebeu foram os deputados e senadores. Eles não podem abolir o artigo 220 da Constituição, que diz que tudo é livre e que não haverá censura e que nenhuma lei representará alguma restrição à liberdade de informação. Mas eles mudaram isso hoje por 4-3 lá no TSE. Não, não é verdade. Não é verdade. A Constituição diz diferente. Eles estão em outro mundo. Nós estamos no mundo real. Pois é, mas nós não temos poder e os deputados e senadores também lá não apareceram para mostrar o seu poder, porque eles foram eleitos, eles são nossos representantes. Eles tinham que estar... Ontem eu conversei com o Marcel Van Hatten, ele disse que não tinha quase nenhum deputado e nenhum senador. É verdade. O Marcel foi à tribuna e fez um belo apelo e não foi seguido. O que está acontecendo? Não tinha ninguém praticamente lá. Bom, mas pelo menos nos consola que essa é a Câmara que está indo embora. Virá outra. Assim como, principalmente, virá outro Senado. Completamente diferente. Mas o Rodrigo Pacheco vai lutar para ser presidente outra vez, né? O Senado tem que ser bastante atento, né? Ele não pode. Está escrito aqui que ele não pode. Não pode. Está escrito expressamente que não poderá ser eleito para o período imediatamente subsequente. Eu não sei qual é o... Só se qual é o artigo da Constituição. Mas a Aí Constituição nós vamos ter que meio demodê, né? Já que o Senado não defende a Constituição, já que o Supremo não é guardião da Constituição, quem vai guardar a Constituição, então? Somos nós que somos o objeto da Constituição. Meu Deus do céu, o poder é nosso. O poder é do povo. Isso é democracia. Pois é, mas o que o povo tem que fazer? Ir para a rua? Protestar? Eu não sei. Vamos esperar o Senado tomar posse, né? Mas digamos lá em Paris, que... 1789, lá em Paris, derrubaram a Bastilha. Pois é. Tudo pode acontecer. Foi marcante no mundo, um marco da democracia. A gente fica rindo, mas é sério, né? Muito sério. Sério, porque as pessoas dizem assim, eu vou rezar. Espera aí, gente. Deus já fez a sua parte com o Brasil, já deu tudo para nós. Tudo! Ninguém tem o que nós temos. O resto é com a gente. Deus já fez a parte dele. Agora você que tem que manter esse país livre, feliz, rico, com renda. Gente, vamos assumir o nosso compromisso. Mas está difícil. Está difícil de entender o que está acontecendo, né? Leda, esse está difícil, puxa para baixo. Eu acho que está fácil. Com otimismo, com entusiasmo, com confiança. Sem perder a esperança, é isso? A gente não tem nem que ter preocupação, a gente tem que ter esperança e otimismo. Não é nem esperança, porque esperança meio que transfere para um ser aí de fora. É confiança em nós próprios, na nossa própria força. Eu acho que isso a gente move montanhas. A gente move montanhas. Você acha que o brasileiro melhorou? Eu vou usar a palavra melhorou, mas não sei se é o correto, em relação à participação nos atos do governo, nas posições. Sim. Quer dizer, ele está mais participante, mais ativo, ele tem mais compromisso, porque eu acho os deputados e senadores desse mandato que estão nesse momento na política, não estou falando dos que foram eleitos agora, né? Estou falando dos que estão. Eles estão muito pouco interessados no Brasil, né? E nos brasileiros. Eles estão interessados no umbigo deles. Será que o povo já acordou para isso? Eu vejo um tempo em que a gente se interessava mais por futebol e menos por política. Eu acho que hoje
nós sabemos o nome dos 11 do Supremo. Eu não sei o nome dos 11 que vão lá para a Copa do Mundo, que eu nem sei bem onde vai ser, né? Mas eu sei que nós temos uma eleição aqui dia 30 que vai decidir o futuro dos seus netos, dos meus netos, da minha bisnetinha que já nasceu, eu sei. Então, estou preocupado com isso. E eu espero que todo mundo esteja preocupado. A juventude, os jovens que estão nos acompanhando, deem uma olhada nessa censura toda que está sendo feita. Quem quer censura e quem não quer censura? Quem precisa de censura numa eleição e quem não precisa? E deem uma olhada, eu sei que vocês nasceram logo ali, mas deem uma olhada em 14 anos de governo de um partido e 3 anos e 10 meses do atual governo. E comparem. Eu não quero fazer nenhum proselitismo aqui, só quero sacudir. Como eu fui professor na PUC lá em Porto Alegre, fui professor no Uniceubi aqui, conversando com jovens. Pensem, eu sei que vocês são ambiciosos, vocês querem resolver tudo do dia para a noite. Pensem nisso, porque no dia 30 vocês podem resolver tudo do dia para a noite, ou estragar tudo do dia para a noite. Pensem bem, pensem bem. Né? Eu não vou falar em nomes nem em partidos, mas pensem bem. Né? Eu confio nos neurônios de vocês. Eles não viveram a inflação que a gente viveu, eles não viveram a roubalheira que a gente constatou, que a gente viu acontecer. Não é? Porque uma coisa, eu sei que várias coisas não podem ser faladas ou não devem ser... A verdade que não devem ser ditas, a minha mãe dizia muito essa frase, assim, porque eu era meio inconveniente, sabe, de dizer para a pessoa, eu estou bem com essa roupa? Não, está péssima. Ela falava, a verdade que não devem ser ditas, para ver se eu me tocava. Né? Então, agora a gente está vivendo esse momento. Mas é preciso pesquisar, é preciso pensar que você precisa ficar atento. Não dá para falar, eu não vivi esse tempo, não é do meu tempo. Não é comigo, é com você sim. Você decide. Um voto pode ser o decisivo. Aliás, sempre um voto é o decisivo. Os outros são sobra. Um voto é o que dá a diferença, os outros estão sobrando. Então, pode ser o seu voto. Pense nisso. Pense nos seus filhos. Pense onde você está sendo enganado ou desenganado ou sofrendo de algum tipo de preconceito. Né? Porque as coisas são tão claras, são tão cristalinas, está tão fácil. Essa é a eleição mais fácil de decidir. Olha, Leda, eu passei, outro dia eu fiz a conta para ver de quantas eleições eu participei. 24. 24? 24. Mas eu lembro de quando a minha mãe falava que ia votar no... A minha mãe votava na UDN, ela não votou no Dutra, em 45. E o meu pai votou no Iedo Fiuza, do Partido Comunista. Né? Era o Juarez, o Eduardo Gomes, né? Os da UDN. Mas eu lembro da eleição de 45 e de todas as outras. Eu nunca vi uma eleição como essa, com tanta fúria, com tanto ódio. Imagina o ódio de uma pessoa, eu não vou citar o nome dessa pessoa, a minha boca, a minha língua não aceitaria citar esse nome. Né? Mas, por ódio, pegou uma menina de 12 anos, né? e jogou nas redes sociais. Meu Deus do céu, que coisa terrível, que revelação que essa pessoa faz do seu interior, mostrando o que ela tem por dentro, o que ela tem de choque com a humanidade, com o mundo que é certo. E a gente está vivendo isso, esse ódio terrível, né? Por causa de uma ideologia de fanatismo, que é óbvio que se a pessoa tiver a cabeça fria, vai ver que não deu certo em lugar nenhum do mundo e que para funcionar exige ditadura, exige totalitarismo. Né? Então, está fácil de decidir. E, no entanto, o que a gente vê é uma surpresa. Parece que ainda conseguem
e enganar as pessoas. Eu não sei o que está vindo, tá vindo lá da mídia tradicional, porque eu abandonei há muito Eu tempo. também Não abandonei, não sei o participo, que está acontecendo. não participo e não Mas estou eu sei que tem desinformado por umas isso. palavras novas, tipo despiora, etc. Né? Já Isso eu ouvi já ouvi falar. falar. Terrível. É terrível. Que coisa triste isso, né? É triste. Porque a gente não quer falar mal da categoria da gente, né? A Não, gente se não, não. orgulha do que a É gente verdade. escolheu ser, né? Mas É. agora, não adianta proibir de falar a palavra roubo. Se devolveram não sei quantos bilhões, por que devolveram esses bilhões se ninguém roubou? É Não é? incrível. O É ladrão muito, que muito devolve sem ter interessante roubado. essa história, porque não teve roubo, ok, não pode falar que teve roubo, mas devolveram aquele dinheiro. Eu vi uma imagem, quando eu ainda assistia à mídia tradicional, de um apartamento cheio de malas de dinheiro. Eu não estou É, louca, eu vi. 52 milhões Pois é, do seu Gedel, que ganhou. Foi ministro e foi vice-presidente da Caixa da Econômica. Caixa Econômica. Meu Deus do céu. Agora, veja só o perigo dessa justiça eleitoral fanatizada, militante, ativista, censora, de cair no ridículo. O ridículo é a pior pena. O ridículo é o pior. Quando a pessoa cai no ridículo, acabou. Aí vem uma juíza de Palomina, Paraná, e proíbe a dona Cleusa de sair de Fusca, porque o Fusca está pintado de verde e amarelo com a cara do Bolsonaro. Meu Aí Deus do céu. eu perguntei no meu YouTube de hoje, e se a dona Cleusa não tiver garagem? Ela vai parar o Fusca na frente da casa dela e vai ser multada todos os dias. Incrível! O Fusca foi considerado na lei que proíbe na campanha eleitoral o outdoor. Eu disse, meu Deus, por que não usaram a palavra portuguesa, imbecis? Usa lá cartazes de rua, de estrada. Outdoor. Outdoor é qualquer coisa que eu faça na rua. Né? Mas, enfim. Aí Dona agora... Cleusa não vai ter dinheiro para essa multa. Eu espero que alguém dê a ela aquelas capas que colocam em carro, que fica estacionado a céu verdade. aberto, abandonado, né? Para ela não ter que pagar a multa, coitada. E a loja Perfeito, lá de Chapecó, fez uma campanha de desconto de 22% para compras à vista. Teve que apagar. A Justiça Eleitoral disse, não pode dar 22%, só pode dar 21% ou 23%. Aí eu pergunto, 13% daria? 13% acho que daria, Alexandre. E aí, Leda, eu tô morrendo de medo do sábado agora. Porque pode ter um Papa Gregório na Justiça Eleitoral e eliminar o sábado do calendário, porque é dia 22. Ninguém duvida mais. Bom, o pobre do Rodinei, que ontem fez o gol do Flamengo com a camisa 22. Mais uma, meu Deus! Ou seja, deu tetra para a nação rubro-negra. Virou ridículo. Virou ridículo, meu Deus do céu. As pessoas ficam tão cegas no seu fanatismo que caem no ridículo. Que não percebem, né? Não percebem. Né? E o ridículo é o pior das penas. Né? Aí perde a credibilidade. É triste. Tomara que chegue logo dia 30, né? Uau! Chegar dia 30, resolver isso, meu Deus do céu, vai ser uma virada. Né? Agora, eu fui enganado em 2018 pelas pesquisas eleitorais. A dona Dilma seria eleita senadora. O Zema não estava nem nas cogitações. Né? O vice tampouco. O governador de Brasília hoje nem estava nessa. Né? O meu amigo Eduardo Girão tinha 10% e ia perder para o Eunício Oliveira lá no Ceará, que tinha 50%. Que horror! Né? Quer dizer, se eu acreditar de novo, a culpa é minha. Porque já me enganaram em 18.
eu vou acreditar de novo? Impossível. Enganaram agora de novo no primeiro turno, muitos Claro, erros. claro. Até erro de digitação. Aí eu pergunto o seguinte, pois é, e tem um efeito, vamos chamar de deletério, porque induz as pessoas militantes ao desânimo se estiverem perdendo na pesquisa e ao otimismo estimula quem estiver ganhando. Então, influencia. Eu sinto muito. É uma informação, sim, mas influencia o eleitor. O eleitor que acredita. Eu não acredito, mas influencia o eleitor que acredita. Se pegar a diferença, Datafolha, 10 pontos de diferença no primeiro turno. Pega só 5% desse erro e põe agora, já está resolvido. Né? Então, não é possível. Eu pego 156 milhões de eleitores e pego alguém que pegou quase 3 mil entrevistados. Isso equivale a pesquisa chegar numa cidade de 52 milhões, 50 mil habitantes, e pegar um habitante e dizer assim, você representa toda a sua cidade. Não dá certo, não é possível. Não pode dar certo. E não tem dado certo. Embora o CAD não possa ter estudar isso. Foi proibido, foi censurado foi também. Proibido. Agora, o Congresso falou, o Arthur Lira e o Paulo Martins me falou que o Arthur Lira estava empenhado em fazer um projeto de lei, alguma coisa, né? O senador Duval, lá do Espírito Santo, Marcos Duval, já tem assinaturas suficientes para fazer uma CPI lá no Senado. Já tem mais de 30 assinaturas. Seriam suficientes 27. Né? Eu acho que tem que investigar isso. Vocês estão a serviço de alguém? Que história é essa? Tem um idiota que muda de nome, errou tanto que muda de nome. Espera aí. Né? Isso eu conheço em pessoas que sonegam impostos e mudam de empresa, que uma ficou devendo imposto e começa a outra empresa. Isso é feio. É feio, né? Mas, meu Deus do céu. E o pior é que... E quem paga essas pesquisas, né? Quem paga? Escuta, Leda, espera aí. Você lembra que quando deram aumento para a enfermagem, o ministro Barroso exigiu a fonte de onde sairá o dinheiro? Sim. Ele exigiu. Mas agora ele disse que o transporte é gratuito no dia da eleição, contrariando a lei, artigo 320 da lei eleitoral, do Código Eleitoral. Mas ele não dá a fonte de quem vai pagar a gasolina, o diesel, o pneu, o motorista. Alguém tem que pagar. Eu acho que foi o Milton Friedman que disse que não tem almoço grátis. Não tem transporte grátis. Não tem transporte grátis, alguém vai pagar. Que história é essa? Por isso que a lei eleitoral proíbe. Mas o ministro Barroso desproíbe e o Supremo aprova a desproibição do ministro Barroso. O que é isso, minha gente? Coitado do Ives Gandra ter que dormir com isso, tendo passado a vida toda seguindo a lei e a Constituição. 60 e tantos anos estudando a Constituição. 64. Dando aula de direito. Né? Hoje o Bernardo Kister me disse que uma professora de direito constitucional disse a ele ontem que vai se aposentar, que não vai continuar dando aula porque não sabe como não adianta tratar esse assunto. Não adianta. O Mussolini, certa vez, disse sobre governar a Itália. Governar a Itália não é difícil, é impossível, é inútil. Então, é inútil ela ensinar direito se a Suprema Corte faz o contrário. Coitado, é um drama, meu Deus do céu. É um drama. Olha, eu aproveito para, de novo, dizer isso. Suprema Corte tem que ser de juiz de direito de carreira pelo seguinte motivo. A natureza do juiz de direito é a lei e a isenção. A natureza do advogado é defender uma causa. Então, eles vão para o Supremo para defender uma causa. Não dá certo. É uma grande homenagem à classe dos advogados. Mas eles não são juízes. Eles são defensores de uma causa. Meu Deus do céu.
Oremos. Esperemos que para o futuro seja melhor. Né? Não só oremos, como também laboremos. Laboremos. Eu vou à missa no Mosteiro de São Bento. Ora et labora. Deus já fez a sua parte. Vamos fazer a nossa. É verdade. Ai, meu Deus. Mas não percamos a esperança, né, Alexandre? Não vamos perder. Não, e entusiasmo e otimismo. Entusiasmo, otimismo, a animação. Não está em jogo a nossa geração. Está em jogo a geração dos nossos filhos, netos e bisnetos. Isso que está em jogo. É mais importante que a gente. É verdade. Agora, a obrigação a gente fazer tudo para entregar. Eu disse outro dia para os jovens aqui em Brasília, estudantes, nós temos que entregar para vocês o Brasil em ordem e progresso. E vocês têm que manter ordem e progresso. Está lá escrito na bandeira que representa todos nós. Tá certo. Muito obrigada, Alexandre. Adorei, adoro sempre conversar com você. É um prazer enorme. Desculpa uma honra o atraso. Também. A gente se desentendeu aí, desculpa o atraso. Não, mas tudo bem, você é perfeito. Muito obrigada. Obrigado. Um abraço. Deu certo, no final deu certo. Um abraço a todo mundo que está nos seguindo. Um beijo. Verdade. Beijo para todo mundo. Um beijão para você. Tchau. Obrigado. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.